eu tenho um chamado. Elas dizem, Deus me chamou para ser pregador, para ser obreiro, para ser pastor. Mas um chamado que vem de Deus, ele tem que ter evidência. Pastor, obreiro, diácono, presbítero, missionário, missionária, está cheio por aí. Mas que traz no seu ministério a evidência, os sinais, são poucos. Então nós falamos na segunda semana sobre a evidência. O que foi que evidenciou a unção dobrada, a porção dobrada de Elias sobre Eliseu? Foi o momento em que ele abre o Jordão. E depois de Jesus, não existiu ninguém mais do que Eliseu, nos relatos bíblicos, na questão de milagres, de curas, né? Somente Jesus ganhou de Eliseu. Não que há uma competição, mas Jesus operou mais milagres, com certeza. Mas Eliseu ficou ali, quase que, né, junto com Jesus. A terceira semana nós falamos sobre o momento em que Eliseu chega em Jericó, e as águas de Jericó eram amargas, ruins, e com um prato novo e sal, eu falei aqui o que significa o prato novo, o que significa o sal, ele cura as águas e a terra passa a produzir. Lembrando que a terra era ruim por causa de uma maldição. Na quarta semana, nós falamos sobre a importância de você respeitar um homem de Deus. A importância de você jamais abrir a sua boca para falar de um líder, de um pastor, de igreja A, de igreja B. Davi, mesmo depois que Saul havia perdido, porque a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Samuel e disse, eu já rejeitei Saul. Então, Deus não estava mais com Saul, mas mesmo assim, por 3 vezes, Deus colocou Saul na mão de Davi, era só lhe matar. Mas ele disse o quê? Quem sou eu para encostar a mão ou tocar em um ungido de Deus? Então nós falamos sobre, né, a importância de você respeitar. Não fale de pastor, não fale de irmão, não fale. Eles podem ter os defeitos que forem, né? Deus vai tratar com eles. Mas tem muita gente por aí com a vida travada, amarrada, amaldiçoada, porque vive falando mal dos outros, né? E foi o momento onde os 42 rapazes, quando chamam o profeta de careca, de calvo, né? As ursas vêm e devoram eles. Na quinta semana nós falamos sobre o momento em que os 3 reis procuram um profeta, porque não tinha água no deserto. Eles estavam no deserto, um grande exército. E Eliseu então pede que eles cavem covas. E de uma maneira extraordinária, Deus então envia água para matar a sede daquele exército, e como se não bastasse, Deus também dá a eles vitória naquela guerra. Na sexta semana nós falamos sobre o azeite da viúva, a provisão e a multiplicação de Deus na vida daquela mulher. Ela nos ensina, assim como também a sunamita, que no momento de crise, de problema, a gente não deve ficar contando para todo mundo os nossos problemas. Nós temos que contar os nossos problemas para quem pode resolver. Entende isso? Tem gente que está sofrendo problemas, dificuldades, ela conta para todo mundo. Aí todo mundo fica sabendo da vida da pessoa. Só que ninguém pode resolver o seu problema. Então, o que a gente aprende com esta mulher, que quando os cobradores foram bater na porta dela e querer levar os filhos dela, ela então vai até o profeta e conta o problema para quem realmente pode resolver. Diga glória a Deus. Na sétima semana nós falamos sobre a sunamita, que faz um quarto para o profeta, né? E eu fiz aqui uma analogia, uma comparação de Eliseu e Geazi, e como retorno dessa bondade e generosidade dessa mulher, o profeta então profetiza sobre ela, daqui 9 meses, o segundo tempo da vida, você vai abraçar um filho. E passa-se o mês, os 9 meses, e ela segura o filho. Na 8ª semana, que foi semana passada, nós falamos a história do filho dessa mulher que morreu.
Ele tinha aproximadamente 5 anos, foi trabalhar com o pai no campo, começou a sentir dores de cabeça, ele o retorna para a sua esposa, e a criança, diz a Bíblia, morre no joelho, no colo dela. E ela pega a criança, coloca no quarto, fecha a porta e conta para todo mundo? Não. Mais uma vez, a gente aprende aqui, ela vai até quem pode resolver. Diga glória a Deus. E hoje, a 9ª semana, nós vamos falar sobre a morte na panela. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A partir do verso 38. Vamos ver se a gente consegue, porque aqui, na verdade, dá 2 mensagens, né? Eu vou tentar encaixar do verso 38 até o verso 44, daria aqui 2 pregações, mas eu vou tentar encaixar as 2 em uma, se der tempo, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. Quem achou aí, diga glória a Deus. Ainda tem aí eu falei aqui, gente, porque eu tenho anotado aqui no meu prospecto. Eu distribuí aqui no primeiro dia o prospecto, que é justamente para você anotar. Se alguém quiser, tem ainda, Jamile? Se alguém quiser pegar para fazer a anotação e depois você quiser copiar, a Mari está anotando, né? Está anotando também, Felipe? Missionária, você pode copiar deles, né? Talvez você faltou uma semana. Se você quiser, a Jamile vai entregar para você. É só levantar sua mão, né? Você que começou a participar da quarta-feira e quer anotar, né? Eu falei aqui na sequência porque eu tenho anotado. Então, se você quiser, você dá um sinal com a sua mão, a Jamile vai levar para você fazer as suas anotações. Capítulo 4, verso 38. Diz assim: E voltando Eliseu ao Gigal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo. Faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa, cheia de coloquintidas, e veio-as e cortou na panela e a pôs sobre o caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha. E disse: Dá ao povo para que coma. Porém o servo disse: Como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e soberjará. Então los pôs diante, comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Deus, estamos diante da sua palavra, nos ilumine
traga para nós nesta noite a revelação, o conhecimento, e que possamos crescer um pouco mais esta noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. A morte na panela. Diga comigo, a morte na panela. Toda a igreja, geralmente, aqui não, graças a Deus, e eu falo com certeza isso. Apesar da gente ter um grupo de pessoas que tudo que a gente vai fazer na igreja, esse grupo está envolvido, mas eu não considero isso uma panela, eu considero isso pessoas disponíveis. Mas a maioria das igrejas, geralmente tem um grupo de pessoas que formam uma panela, uma panelinha, é ou não é? A gente vê muito disso. Acontece muito em igrejas grandes também, né? Acaba se criando um grupo de pessoas que saem, que fazem as coisas, que oram junto, que faz tudo junto, e outras pessoas ficam excluídas. E mesmo que esta pessoa queira entrar nesse grupo, o grupo é reservado, né? E normalmente, quando se tem uma panela na igreja, uma panelinha, vamos dizer assim, essa panelinha acaba sendo tão forte que às vezes ela começa a dominar a igreja, dominar o pastor, e daqui a pouco o pastor já não tem mais autoridade sobre a igreja, ele é mandado pela panelinha, porque na panelinha tem dizimista grande, né? Na panelinha tem gente que canta, que toca, e o pastor fica com medo de perder os membros, e acaba-se que essa panelinha, ela domina tudo o que acontece na igreja, e é difícil para alguém que está fora entrar, fazer parte dessa panelinha. A culpa disso tudo é do profeta, é ou não é? Porque eu sou o responsável por esta igreja. Então, se como eu preguei aqui, foi semana passada, né? Que o Eliseu mandou o Geazi fazer algo que era para ele fazer. Ressuscitar o menino. E o Geazi foi, e o menino ressuscitou? Não. Por quê? Porque o que é para mim fazer, não adianta eu mandar a missionária fazer. Deus me chamou para fazer aquilo. Então, quando nós, que somos líderes, nos deixamos levar por panelinhas, a igreja começa a ficar envenenada. E é o que existe muito por aí, né? Pessoas mortas espiritualmente, igrejas cheias de pessoas, mas vazias do Espírito Santo. Eliseu, nesse contexto, chegou em um lugar aonde os discípulos estavam, os filhos dos profetas, e a história diz que havia muita fome naquele local. E o profeta chegou lá, percebeu que os filhos dos profetas estavam assentados. Provavelmente quem está com fome é muito difícil ficar de pé, não é? Você está com fome, você fica indisposto, você não quer fazer nada. Então eles já estavam sentados. Normalmente quem está com fome já fica com cara feia, já fica mal-humorado, não é? Então o profeta ele chega e ele percebe que havia um certo desconforto, apesar dos filhos dos profetas estarem ali assentados, para serem até ministrados por Eliseu. Mas Eliseu, antes de iniciar o seu seminário, a sua pregação, ele pede para que faça um cozido, um caldo, para que o povo, ou os filhos dos profetas, se alimentem, fiquem fortes, para que então ele possa usá-los para a obra. Porque vamos falar a verdade, é aquele ditado que diz, saco vazio não para de pé. Nós, para fazer a obra de Deus, precisamos estar dispostos. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui, é que o profeta chega no local e percebe uma certa indisposição dos seus obreiros.
uma certa indisposição dos filhos dos profetas. E ele, como homem de Deus, vai então dar comida, levantar o astral, colocar eles em autoestima melhor para que a obra seja feita. E foi isso que ele fez. Ele vai lá e pede para que alguém providencie rapidamente algo para os profetas, os filhos dos profetas comerem. O problema foi que alguém, sem perceber, a Bíblia diz isso, não foi algo que foi proposital, foi algo, como diz o Chaves, sem querer querendo, tira o querendo do final, foi sem querer. Alguém chega lá e colhe uma erva errada e coloca, liga aqui esse ventilador aqui ou aquele ali, e coloca na panela. Alguém, sem perceber, pega a erva errada e coloca na panela, no caldo, que iria, não, esse está bom, que iria ser distribuído para os profetas comer. E a Bíblia diz que alguém come daquele caldo e logo percebe que a comida está envenenada, a comida está estragada. E quando a gente come comida estragada, a gente passa mal. E o texto diz que, em algumas traduções, que a comida ficou envenenada. Então, quando você come uma comida estragada, você passa mal. Mas quando você come uma comida envenenada, você morre. Entende isso? Então, você concorda comigo que ali mais de 100 pessoas estavam correndo o risco de morrer se comesse este caldo, esta sopa. E logo que se chega ao profeta, esse relato diz: profeta, a comida está envenenada, não dá para comer, tem morte na panela. O profeta então, com o simples ato de acrescentar farinha na panela, torna toda aquela comida saudável. E a Bíblia diz que todos comeram e ninguém morreu. Em seguida, o verso 42 diz que veio um homem e trouxe pães. Então, o banquete foi bom, porque o caldo, a sopa que estava envenenada, foi restaurada e em seguida teve pão para comer. Então vamos lá. Esse é o contexto, essa é a história. O que a gente vai aprender? O que a gente vai extrair desse texto? O que a gente vai extrair dessa história? O que a gente vai tirar daqui? Primeiro, o profeta chega lá e a primeira coisa que ele identifica é que todos estavam com fome. E quando o profeta percebe a fome, ele logo providencia comida. E ele vai, então, designar alguém para que faça essa comida, esse caldo. Imagine que os discípulos, os filhos dos profetas, estavam ali cansados, parados, fracos. E essa atitude do profeta mostra isso, porque a preocupação dele em levantar a força dos seus servos foi muito rápido. E o profeta, com pressa, ele dá um jeito de arrumar comida para aqueles homens comer. Porque quem está com fome, não adianta você orar para quem está com fome. Você tem que dar, claro, orar, mas dar um prato de comida. E o que a gente entende com isso aí? A primeira coisa, o que a gente extrai disso aqui? De fome. Eu disse aqui no início sobre panela ou panelinhas.
na igreja. Grupos isolados, divididos. Isso não é igreja. Porque quem divide, ou esse espírito de divisão, começou lá no céu, quando Satanás quis ocupar o lugar de Deus. Ele então dividiu. O que a gente aprende por aqui? Que muitas igrejas, muitas pessoas, elas estão como esses filhos do profeta, famintas, sem energia, sem força. Eu fui pregar em uma igreja esses dias atrás, e eu cheguei lá, não vou falar o nome da igreja, lá no Jundiaí Mirim. Eu cheguei lá na igreja, o pastor começou o culto, cumprimentou a igreja, com a paz do Senhor, fez uma oração e começou a pedir dinheiro. Ele ficou bem uns 40 minutos pedindo dinheiro. Mas o problema não está nem em pedir, o problema está em quando se começa a bater nas pessoas que não querem dar. Ele começou a entrar nessa veia, sabe? Colocar terror nas pessoas. Se você não der, o devorador vai te pegar. E quando ele findou, isso no início do culto, ele já me chamou e disse: agora vamos ouvir a palavra. Quando eu subi no altar, eu percebi que aquele povo olhou para mim com fome. Eu disse: irmãos, fique de pé. Inclusive cantei até esse hino que eu cantei hoje aqui. Renova-me, sem músico, só na gagó. De repente, o poder de Deus começou a descer. Um começou a falar em línguas ali, outro começou a chorar ali. E depois do louvor, eu preguei a palavra. Mas se aquele povo pudesse, eles não tinham deixado eu vir embora. Uma senhorinha, depois do culto, disse para mim: meu filho, como Deus te usou aqui hoje. Que palavra abençoada. A gente precisava ouvir isso. São pastores que estão preocupados em encher a sua barriga. Estou falando, vocês me entendem, né? E não alimenta o povo. Eu louvo a Deus, porque essa igreja, ela tem palavra. Outra feita eu fui pregar numa igreja, eu cheguei lá às 7 horas. O culto começou às 7 horas. Canta menino, canta jovem, canta criança, o irmão fulano, irmão batendo, irmão cicrano, irmão e revela, e canta, e roda, e pula. Quando estava dando quase 10 horas, agora pastor, o senhor tem 20 minutos para pregar. Não dão comida para o povo. Palavra. O profeta chegou lá, missionário, e identificou: esse povo precisa comer. Eu preguei isso ontem ali na Assembleia de Deus Novo Tempo. O que faz a pessoa vencer o pecado não é rodar, pular, falar em línguas. Eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas que mais rodam, pulam e falam em línguas são as mais fracas. As que caem mais facinho. Às vezes tem aquele irmãozinho que não roda, fala em língua lá quietinho, mas ele tem uma vida de palavra. O que faz a pessoa vencer o pecado é a palavra. É, pastor? É, provo na Bíblia. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vivemos um momento onde as pessoas que se dizem cristãs não conhecem a Bíblia. Você fala: ô irmão, sonfonias, o que é? Sonfonias? Eu sei não. Ageu, você tem também não. É um perfume. Pessoas que não conhecem nem os livros da Bíblia. Aí eu pergunto, não vamos nem culpar as pessoas, mas às vezes
os pastores ou nós, que somos responsáveis de identificar, peraí, aquele ali está fraquinho, eu tenho que dar comida para ele. E comida é palavra. E quando o profeta percebe que o povo está fraco, com fome, ele vai lá e dá a palavra. Ele providencia algo para fortalecer. Porque o que nos mantém de pé, gente, é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não foi? O diabo, disse para Jesus, você não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Entenda que a fome aqui, gente, é física, amém? A fome aqui no contexto é física, mas eu estou extraindo, trazendo para os nossos dias de hoje, como uma fome espiritual. Tem gente que espiritualmente está gordo, está gorda, mas é de ir no McDonald's, é de comer porcaria, entende? Arroz e feijão, feijoada, que é a palavra, é o que dá vitamina, é o que sustenta. Satanás diz, transforma em pão essa pedra. Jesus disse o que para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A consequência da fome, gente, é o quê? Eu fiquei 6 dias no meio do mato. A missionária ia lá todo dia levar pãozinho para mim. Que benção. Todo dia ela ia lá, levava pãozinho e água. Mas acabou que eu nem comia o pão. Quem comia era o presbítero Gilmar. Pensa num homem que comia pão. Mas pensa, depois do 3º dia você começa a sonhar com ovo frito. Você fica fraco. Teve uma hora que me deu dor de barriga, eu fui no mato, mas não saiu nada, saiu água. Não foi, missionária, que eu demorei para me recompor. Meu organismo ficou ruim. Eu fiquei fraco. Fisicamente, mas espiritualmente eu estava bem. Quantas pessoas estão assim espiritualmente? Fracas, anêmicas, desidratadas, fracas. É a consequência da fome. É a morte espiritual, a fraqueza, a frieza, o desinteresse pelas coisas de Deus. É falta de comida. É falta de sentar num culto de quarta-feira como esse e comer. Rodar, pular, é gostoso. Um culto que nem nós teve aqui domingo. Oh, glória, que unção tremenda. Apesar que foi chibata, Mas foi gostoso. Sábado aqui o culto dos varões. O irmão parecia uma metralhadora aqui de cima. Oh, glória! Mas isso não te sustenta. No momento de luta, de prova, de crise, não vai ser a língua estranha que vai te sustentar, mas vai ser a palavra. Aleluia! Quem pode dizer um aleluia? Amós capítulo 8, verso 11. Não de pão, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra. O povo está com sede, fome de ouvir a palavra. Outra coisa que enfraquece a igreja é a injustiça. Por isso que Mateus capítulo 5, verso 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então percebe que a primeira preocupação do profeta foi
dar de comer. Percebeu-se a fraqueza. Gente, vamos falar uma verdade? Eu amo a palavra de Deus. Eu gosto de um louvor bem cantado. Mas você quer ver eu sentar 7 horas da manhã e deixar, eu não vou nem no banheiro. É se tiver um cabra bom de palavra aqui em cima. Eu fico apaixonado. Esses dias eu fui num seminário. Dr. Matusalá, lá da África. O homem ficou 10 anos de jejum, andando descalço e dormindo no chão. Mas tem que ver a unção que o homem tem. Ele começou a pregar de manhã, terminou à noite. Me deram um bloco assim para eu escrever. Eu escrevi nele todo. Mas eu saí de lá com a minha barriga vazia, apesar que teve almoço lá, deu uma pausa para o almoço. Mas não teve o café da tarde, não. Eu saí de lá meio com fome, sabe? Mas saí cheio do Espírito Santo. Palavra. E aí, gente, o profeta logo providencia algo para dar para o povo comer. Só que aí entra outra coisa interessante. O que a gente está comendo? Porque eu estou com fome, eu vou comer qualquer coisa? Não. Eu vou comer coisas que vão fazer bem para mim. De preferência, coisas que eu goste. Eu mesmo sou apaixonado por arroz e feijão. Uma delícia. É isso que eu vou comer. O que a gente come. Não basta ter fome, mas comer coisas que vão te fazer mal. Alimento ruim, envenenado. Sabe, nós como pastores, hoje com essa tecnologia, esses dias uma irmã me abordou concernente ao dízimo, porque ela começou a assistir muitos vídeos no YouTube, e aí, gente, lá tem de tudo. Tempo atrás fui orar para outra irmã aqui na Almerinda, ela disse, crente, já foi crente a irmã. Ela disse, não, Jesus não existe, isso aí foi uma invenção da Igreja Católica. Jesus não existe. O Messias ainda vai vir. Porque ela começou a assistir vídeos, ler livros, comer uma comida estragada. E quando a gente não sai por aí que nem bode, que bode come qualquer coisa. Já viu? Bode qualquer coisa. Quando a gente sabe o que quer comer, quando a gente vê uma comida errada, uma palavra fora, a gente já fala, isso aí não é de Deus não. Tem coisa errada aí. Parece que é, mas não é. O profeta reconhece a fome e dá de comer. Mas percebe-se que ele dá para outra pessoa a incumbência de fazer esse algo de comer. Não vai ele próprio providenciar. Ele manda alguém. E esse alguém não tem a mesma unção que ele. Não tem a mesma visão que ele. Por isso é importante, no culto de ensino, no culto de quarta-feira, o pastor está aqui. Pode chegar aqui domingo de manhã, escola dominical, o pastor está aqui. Porque eu poderia, como já fiz, fulano, dá comida para o pessoal hoje. Claro que a gente tem muitas pessoas qualificadas, obreiros bons aqui. Mas, sabe o que está difícil hoje? Não é pregar. É despregar o que estão pregando. É despregar o que estão pregando. Porque hoje a pessoa vem para a igreja, ouve o pastor pregando,
mas ela entra na internet, no YouTube, ela vê a mesma mensagem diferente, com outra visão, e fala, mas o pastor então pregou errado. E muitos preferem o quê? Comer comida estragada, envenenada, do que a saudável. A Bíblia diz que esse homem sai para o campo, verso 39, e ele pega lá uma trepadeira silvestre, né? Um negócio aparentemente bonito. Ele olhou assim, né? A aparência era boa, falou, olha isso aqui, rapaz, eu vou pegar isso aqui. Mas era venenoso. A aparência era boa, mas o negócio era venenoso. E sem saber, a Bíblia diz que sem saber, ele encheu a sua capa dessa erva, picou e colocou no cozido. Ele coloca as ervas na capa e coloca no cozido. Vamos lá. Quando identifica-se que a panela, o cozido, está envenenado, alguém come e percebe que está envenenado. E por perceber que está envenenado, o que ele faz? Alerta os demais e comunica ao seu líder, o profeta. Ao contrário de hoje, aonde muitas pessoas percebem que está envenenado, mas não falam nada. Deixe que comam. Estou nem aí. E esse é o problema, porque o profeta identifica, porque alguém lhe comunica, e ele resolve. E muitas coisas hoje não são resolvidas, porque as pessoas, na panela envenenada, elas não trazem ao conhecimento do profeta, para que a causa seja resolvida. E aquilo então vai virando aquilo que a gente chama de fofoca, heresia, divisão, e aí é um pacote de coisa que entra na panela e fica envenenada. Quando você percebe, a igreja está envenenada, há vários grupos, como aconteceu lá atrás, né? Uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, divididos. E eu já disse aqui, aonde há divisão, Deus não está. Então vamos lá. As ervas que o homem pega, aparentemente, eram bonitas. A Bíblia diz que ele enche a sua capa. A capa aqui, ela representa uma aparência exterior. Quando Samuel vai até a casa de Davi, a casa de Jessé, Deus fala com ele, Samuel, não olha para a aparência. Porque nem tudo que parece ser, é. E às vezes aquilo que não parece ser, é. Então, a capa representa aqui a aparência. E muitas pessoas hoje estão usando essa capa da religiosidade, de aparência, e mostram ter muita sabedoria, muito conhecimento, o detentor da verdade. E aí, quando a pessoa ouve algo que ela não aceita, mesmo sendo uma verdade bíblica, ela diz, não foi isso que eu aprendi, não é assim que eu creio. Eu não acredito nisso daí. É por isso que hoje, gente, as pessoas encontram na Bíblia base para fazer qualquer coisa. Por exemplo, a igreja dos homossexuais que existe. Qual é a base deles? Eles vão lá, naquele texto que dizia, a alma de Davi amou, não, se ajuntou com a alma de Jonatas.
Aí eles falam que os dois eram homossexuais. Eles pegam aquele texto onde João, né, andava abraçado, deitava no peito de Jesus e fala, Jesus era homossexual. Na Bíblia eles acham base. Algum tempo atrás, quando eu tinha o cabelo aqui, lembra, missionário? Meu cabelão? Eu pregava, o fogo caía. Um dia um irmão chegou em mim e disse, você precisa cortar esse cabelo. Ah, é mesmo? Precisa. Porque é pecado. Falei, é mesmo? É. Falei, mostra na Bíblia. Aí ele foi lá. Porque não sei o que lá, o varão não pode ter cabelo comprido. Eu falei, irmão, você já leu esse contexto? Você já viu para quem Paulo está falando isso? O senhor está dizendo que se eu não cortar o cabelo, eu não vou para o céu? Não vai. Eu falei, então Jesus está no inferno, Sansão está no inferno, Davi está no inferno, os discípulos está tudo no inferno. Porque Jesus não ficou 40 dias no deserto com um barbeiro lá fazendo a barba e cortando o cabelo dele. E judeu, até onde eu sei, Jesus era nazireu ainda por cima, não podia cortar o seu cabelo. Falei, esse contexto é porque lá em Corinto estava havendo uma bagunça, uma prostituição, um negócio bagunçado. Então Paulo vai organizar as coisas. Um tempo atrás a irmã falou, eu gosto aqui da sua igreja, pastor, gosto muito, mas eu não fico aqui porque as irmãs usam calça. Eu falei, irmã, se você achar a palavra saia na Bíblia, a gente muda a doutrina e a partir de amanhã todas as irmãs vão vir de saia. Mas a Bíblia diz que a mulher não pode usar roupa de homem e o homem não pode usar roupa de mulher. Mas pega o contexto, você vai ver que o que o homem usava antigamente, gente? E o que a mulher usava? Então vão vir todo mundo de vestido para a igreja. O que diferenciava era o véu na cabeça, um detalhe que a mulher sempre tem. Claro, gente, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente veste. Assim como tem saia por aí que, pelo amor de Deus, tem calça também, né? Vamos vigiar também. Então pode tudo? Não. Você tem que vigiar. Tem muita irmã aí que faz os irmãos pecar. E aí, meu irmão, você está errando. Então preste atenção. A capa é isso. Lembra do que Jesus falou para os fariseus lá em Mateus capítulo 23? Aparentemente, eles eram santão. Mandava o povo fazer, mas nem eles faziam. Nem eles faziam. É fácil para mim chegar aqui em cima, descer o pau em vocês. Mas primeiro eu tenho que viver o que eu prego. Não adianta eu falar aqui para quem não é dizimista. Você tem que ser. Aí você vai lá no livro, cadê o nome do pastor? Você tem que vir na escola dominical. Você chega aqui, cadê o pastor? O de oração, de ensino. Chega aqui, o pastor veio hoje. Tem que orar, ir no monte. O pastor vai no monte. Porque é o que está cheio de gente de capa. Que sabe, bater nos outros. Mas eles mesmos não fazem. É só aparência. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A erva, então a capa aqui representa a aparência. A erva é aquilo que a gente ouve de ruim. Gente, meu pai me ensinou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Meu filho, você vai ouvir muitas coisas, muitas pregações na sua vida. Muitas mensagens. Muitas. Mas, como que a gente come peixe, meu filho? A gente tira a carne e joga o espinho. Porque o espinho não se aproveita, só a carne. Então, na mensagem, o que for bom, engole. O que não for bom,
joga no lixo. A gente ouve muita coisa. Aqui mesmo, recentemente, teve um pregador que veio aqui, deu até nome para a mulher do fluxo de sangue. Não é? A Valquíria, sei lá como que era, Vanusa. Rapaz. Não é? A gente vê coisas, ouve. Opa, isso aqui é espinho. Isso aqui é carne, é vitamina, venha. Existem 2 tipos de crente. Diga assim comigo, o crente pá e o crente inchada. O crente inchada, quando a coisa é boa, ele faz assim, opa, é para mim, venha, recebo. Quando é ruim, ele ó, entendeu? Aprende isso. E a erva é aquilo que a gente ouve. E às vezes tem gente que essa erva em pessoa, sabe, essa erva envenenada, ela chega na pessoa para envenenar a pessoa, para colocar um contra o outro. Ela chega na missionária, esses dias chegaram uns tempo atrás aí, né? A missionária, você deixa ela no púlpito assim. Depois ela chega na missionária, o pastor Júnior assim. E aí, a intenção é o quê? Jogar um contra o outro. Pessoa envenenada, sabe? Que ela não te procura para orar por você. Ela não te procura para te dar um abraço. Não, ela vai lá para envenenar. Hoje com a tecnologia não precisa nem ir na casa, né? Envenena pelo celular, pelo WhatsApp. Vai envenenando um ali, envenenando ali. Quando você vê a panela, a igreja está envenenada. Por isso, gente, Efésios capítulo 4, verso 31. Deus quer longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Por quê? Essas ervas ruins, envenenadas, elas vão evitar que panelas se formam na igreja. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por isso eu vou dizer uma coisa aqui para você, tome cuidado com as capas. O que é capa? Aqueles que parecem ser. Eu falei aqui na escola bíblica dominical, não deixe qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. Você tem pastor, tem diáconos aqui, obreiros, presbítero, missionária. Quando você quiser uma oração, é assim que tem que ser. Você não sabe. A cabra está lá tudo enrolado. Claro, glória a Deus que antes de trazer nesse altar, hoje, antes eu não fazia isso, mas hoje eu levanto a capivara da pessoa, tem que ter referência. Por isso, fique tranquilo, se eu colocar um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui em cima, ela está autorizada sim a pôr as mãos sobre você. Mas, às vezes você sai em outra igreja, na rua, tem que tomar cuidado com essa capa. Gente que parece ser, mas não é. Segundo, com essas ervas, que é pegada aí, tem aparência boa, né? Mas vem só para envenenar a sua vida, envenenar seu casamento, envenenar sua família. E aí quando você vai ver, está tudo envenenado. A igreja está dividida. O grupo de irmãs não fala com o dos jovens, é uma competição. Não, porque meu congresso vai ser melhor. Por isso que eu iniciei a pregação dizendo que eu sou muito feliz de ser pastor dessa igreja. Porque aqui não tem isso, já teve. Mas eu sou muito feliz. Nós temos outros problemas aqui. Esse eu não tenho não, de certeza. Eu louvo a Deus. Esses dias até falei com uma irmã, ela estava triste, sem igreja, porque era de fofoca, porque falaram isso, falaram aquilo. Eu falei, irmã, não vou te chamar para ir lá para a igreja não, porque eu não gosto de pescar em aquário. Mas lá na igreja não tem fofoca, pode ir para lá. Lá o povo é unido, ô glória! Mas a gente precisa tomar cuidado, amém, gente? Vamos lá. Quando a comida fica envenenada, a igreja está envenenada, a panela está envenenada, há panelinhas. Como é que a gente sara isso?
Como é que cura isso? Diga comigo, através da palavra. Sabe qual é o remédio para sarar o veneno? É a palavra. É a palavra. O verso 41 diz que o profeta deitou farinha na panela. E depois que ele coloca farinha na panela, todo o mal é sanado. Na verdade, gente, a farinha não tinha nenhuma propriedade medicinal. Mas, se você for estudar comigo, né, nós já passamos 9 semanas, você vai ver que o profeta Eliseu sempre gostou de usar alguns símbolos para operar alguns milagres. Como na questão das águas amargas de Jericó, ele pediu o quê? Sal e um prato novo. Lá para ressuscitar o filho da viúva da sunamita, ele foi lá, deitou em cima do menino, boca com boca, olho com olho, não foi? Andou na casa, ele tinha seu jeito. Então aqui ele pede farinha, mas não é à toa, como não foi à toa as outras coisas, eu expliquei aqui, né, gente? Porque a farinha aqui, ela provavelmente seria uma farinha de trigo. E se você ler Jeremias 23, 28, você vai ver que o trigo representa a palavra. A panela, a comida está envenenada, o que tem que colocar nela? Palavra. Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, a palavra levanta. Aleluia! Então, quando a palavra de Deus ela é pregada na íntegra, o que diz João 8,32? E conhecereis a palavra, porque a verdade aqui é Jesus. João capítulo 1 diz que é o verbo está, né? Então ele é a palavra. Então, e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. A cura vem pelo ouvir. A Bíblia diz, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Por isso é importante, até quando você for ler a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia assim, ó. Eu vou te ensinar, eu leio assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu falo em alto para eu poder ouvir. Porque eu estou ouvindo o que produz fé é o ouvir não é a falar a palavra, é ouvir a palavra. Então eu leio em voz alta para eu ouvir, porque aquilo vai produzir em mim fé. E se tiver veneno, vai ó. Gente, se não é a palavra de Deus na nossa vida, o que seria de nós? A gente ia brigar, ia matar, ia fazer tanta coisa, não é? Talvez muitos de vocês nem estariam aqui, ou estariam mortos. Mas a palavra de Deus veio, te corrigiu, te levantou, te capacitou. E é isso que a palavra traz. Por que muitas igrejas hoje estão enfermas, doentes? Um povo estéril. Vou dar um recado aqui para você. Diga assim, pastor. Diga mais forte, pastor. Apacenta ovelha. Diga, ovelha. Gera ovelha. Estamos no mês de abril. Você tem até dezembro para trazer pelo menos uma alma para Deus. Porque senão você é estéril. E é isso que a gente está vivendo hoje, gente. Porque ainda a gente encontra cadeiras vazias na igreja. Já pensou, Bruno, se toda a sua família estivesse aqui hoje? Talvez ia lotar esse lado da igreja. Não conheço a sua família. Entende?
Mas nós estamos vivendo um momento hoje, não que seja o caso do Bruno, que eu sei que o desejo dele é a família dele na casa de Deus, mas onde as pessoas estão cuidando de si próprio. Ah, quero saber de mim mesmo, eu vou para a igreja, pronto, acabou o resto, ó, quiser para o inferno que vá. Aonde a gente encontra um caído na rua, a gente faz assim, ó. É a igreja de hoje que olha para o seu próprio, é umbigo ou embigo? Umbigo. Enferma, cheia de panelinha, um povo estéril, tem muito louvor, tem dança, tem muita coisa, ó, programação top, mas não tem palavra, não tem batismo com o Espírito Santo. Estava vendo um vídeo agorinha. Manifestou um demônio num congresso de uma igreja aí, centenária. Desceram tudo pastor do púlpito missionário. E era só você lá resolvia. Estava vendo agorinha o vídeo. Manifestou um demônio bravo, hein? Desceram o presbítero Samuel, você já viu isso aí, né? Desceram tudo do púlpito e não conseguiram expulsar. Aí a câmera cortou assim e deram uma disfarçada lá, mas a mulher ainda estava endemoniada. Cheio, o altar lá estava cheio, assim, gente de gravata, mas não tem autoridade, não tem unção de Deus, não tem fé para orar para o enfermo, não tem Marcos 16, 17, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não tem os sinais. Por isso que muita gente está que nem aquela mulher encurvada, 18 anos encurvada. Ela ia para a sinagoga e voltava encurvada. O que tem na sinagoga? Palavra. Leitura, religiosidade, fariseísmo. Mas um dia Jesus chegou lá e viu aquela mulher encurvada e disse: espírito maligno, saia dessa mulher. E ela, ó, endireitou. E Jesus chama ela de filha de Abraão. Então ela era crente. Quantos crentes hoje em dia estão vivendo sobre a ação de demônios? Porque não tem no altar homens de Deus autorizados, cheios de unção, para expulsar o demônio. Aí diz que é prova. Ah, você está passando na prova, isso é prova. E não é prova, é demônio. O mais importante é que a palavra de Deus seja anunciada sem mistura, gente. É tão gostoso. Você pega esses grandes pregadores, esses grandes ganhadores de alma aí, as pregações deles é tão simples. A gente quer complicar hoje, né? Quer dar uma ajeitada. É tão simples. Arrependam-se. E quando faz o apelo, aquela multidão de gente. E hoje, aqueles esboços, aquelas palavras eloquente, bonita, exegese, oratória, mas não produz nada. Muitos usam o púlpito. Eu já fui um desses, viu, gente? Já fui um desses, aprendi. Tenho vergonha de dizer não. Chega aqui, diga comigo, púlpito. Diga mais forte, púlpito é lugar de palavra. E quantos chega aqui para desabafar? Para dar indireta? Para machucar? Para ferir? E tudo que Deus quer de nós é que a gente pregue a palavra. O povo está com fome. Aleluia. Diga, o remédio é a palavra. E logo que
o profeta Eliseu coloca a farinha, a palavra, na panela envenenada, ela fica boa. Tem veneno? Palavra. Chama o fofoqueiro, o envenenado, para orar para ver. Chama ele para ler a Bíblia. Não vai. Foge. Entende? Porque ele não gosta da palavra. Em seguida, gente, a Bíblia diz que, no verso 42, veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. A Bíblia fala a quantidade de pães que ele trouxe: 20 pães de cevada e espigas verdes. Depois que os profetas já tinham comido a palavra, já estava tudo, não é assim que a gente fica? Quando está com fome? Ai, que fome. Depois que come, vamos jogar bola? Vamos, né? Ficar animado. O Samuel que fala: se eu comer, eu não consigo ir para o monte, não. Aí eu falo para ele: se eu não comer, eu não consigo ir. Entende, gente? Está todo mundo animado porque já comeu. O veneno já foi tirado, está todo mundo animado, na mesma visão, na pegada. Pronto, profeta. Tanto que mais para frente vocês vão ver o que eles vão fazer. Vai construir até um templo maior. Comeram, está tudo cheio, animado. É assim uma igreja que tem palavra, é animado. A gente vai ter um bazar agora, está todo mundo unido. Vai ter culto das irmãs sábado, está todo mundo unido. Tem oração, está todo mundo unido. Que está ali na mesma visão, na mesma pegada, na mesma força, porque está cheio da palavra. Mas como se não bastasse, chega o pão. Chega o pão. Aí o profeta fala: pega pão e dá para eles. Ele já tinha comido. Mas ainda vai comer pão. Cabia o pão ainda. De vez em quando eu faço isso, eu janto, depois eu pego um pão e um copo de leite. Eu como. Aí eu fico satisfeito. De vez em quando eu faço isso. Faz tempo que eu não faço, mas de vez em quando eu faço. Depois de comer a sopa, o profeta ainda fala: dá pão. Aí o servo do profeta fala: mas espera aí. Só tem 20 pão só, profeta. Tem mais, tem 100 homens aí. Como é que eu vou dar pão para todos eles? Aí o profeta fala assim: pode dar. Pode dar. Porque assim diz o Senhor: eles vão comer e ainda vão sobrar. O pão, quem é o pão, gente, da vida? Quem é? João 6. Eu sou o pão da vida. O próprio Jesus é o pão da vida. Quando a igreja é curada através da palavra, ela está pronta para receber o pão da vida, que é Jesus. E aí a igreja fica satisfeita. Oh, meu Deus. Eu fiquei 8 anos numa igreja, gente, que só Jesus. Eu ia para a igreja porque eu não queria desviar. E muitas vezes eu ia e eu dormia na igreja. A minha esposa segurava meu queixo assim, ela sentava do meu lado e ficava assim, Porque se ela soltasse, eu fazia assim, Porque amo o meu pastor, até hoje eu vou lá na casa dele, mas continua o mesmo. Ele é bom pastor, é um bom pastor, bom mesmo. Mas falta a palavra. Púlpito não é lugar de contar história, piada, e aquilo, sabe, eu ia embora para casa com fome, com sono, irado e nervoso.
Agora, quando a igreja está saciada, comeu palavra, pão ainda, é ou não é? Oxi, eu quero é mais, que dia que tem? Que dia que tem de novo? Quero mais. Porque esse alimento que você está recebendo aqui hoje, vai sustentar você até o próximo culto, amém? No próximo culto você tem que vir de novo. Encher da palavra. Quando a igreja tem palavra, é curada através da palavra, ela fica satisfeita com o pão da vida, e aí é uma igreja blindada. Por isso que Satanás tem raiva da rompida em fé, ódio, porque é uma igreja protegida de divisão, de contenda, de veneno. Quando Satanás chega, aqui nós já mandamos ele correr logo, porque tem a palavra. Eu quero encerrar aqui. Entenda que, às vezes a gente lê esse texto, e a gente não entende nada, mas você percebe que através da revelação do Espírito Santo, a gente traz para os dias de hoje e nos ensina muitas coisas. Você não pode ser uma panela envenenada. Você não pode dar ouvidos para essas ervas que vêm para envenenar, matar a sua fé, desanimar você. Muitas pessoas poderiam estar sentadas hoje aqui, ou em outra cadeira, em outra igreja, ou até tendo um ministério, mas desistiram de tudo porque alguém envenenou, alguém falou. Mas nesta noite a palavra de Deus está vindo para curar todo o veneno, para sarar. E Deus trouxe pão aqui fresquinho para você comer, revigorar. E diz o Senhor para ti, como disse para o profeta Elias: come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Amém, gente? Diga glória a Deus. Aplauda Jesus por esta palavra.